Biografia de Adoniran Judson, capítulo 17. O selo negro. Adoniran virou a cabeça lentamente para o lado e espiou entre as ripas da parede. O som era o som de um leão. Ele pensou, mas não podia ser, ele devia estar ouvindo coisas. Mas não estava. À distância ele podia ver uma das coisas mais estranhas que já observara na Birmânia. 4 de seus carcereiros estavam arrastando um carrinho de rodas ao longo de um caminho lamacento em direção à cabana da prisão. Na carroça havia uma gaiola e na gaiola havia um leão crescido. "Olha o que está vindo ali", disse Adoniran a Henry Gouger. Henry se remexeu até poder olhar pela rachadura. Ele gemeu. "Sem dúvida. Nós seremos entregues ao leão como alimento quando atraírem uma multidão grande o suficiente para assistir." A essa altura, os 7 homens haviam se resignado a morrer sob custódia, mas a ideia de ser dilacerado, pedaço por um leão, ainda era assustadora para Adoniran. Os prisioneiros esperaram o dia todo, e no dia seguinte também, para ver qual poderia ser o propósito do leão. Capitão Lige observou. "Os carcereiros nem chegam perto", sugeriu Adoniran. "Talvez eles o tenham capturado porque o leão é símbolo do poder britânico." Seria uma razão estranha, mas quem poderia saber o que os funcionários birmaneses estavam pensando naqueles dias? As semanas se passaram e a presença do leão permanecia um mistério. Ninguém alimentava o leão, e quanto mais faminto o animal ficava, mais ele rugia. Às vezes rugia a noite toda, e Adoniran ficava acordado imaginando se os carcereiros não estavam apenas deixando o leão pronto para comê-los. No entanto, estranhamente, para grande alívio de todos, em vez de os prisioneiros serem alimentados com o leão faminto morreu de fome. A essa altura, os prisioneiros bem alimentados pelo cozinheiro de Henry Gouger e vigiados, porém, estavam se sentindo um pouco mais fortes que antes. Os novos carcereiros não eram tão ferozes quanto os rostos manchados e permitiam que eles saíssem para passear fora da cabana, acorrentado, é claro. Logo depois que o leão morreu, Adoniran começou a olhar atentamente para a gaiola em que ele estivera enjaulado. A gaiola era fresca e limpa, 2 coisas que a cabana e a prisão não eram. Logo, Adoniran obteve permissão do carcereiro-chefe para se mudar para a jaula do leão, com a porta trancada firmemente atrás de si. Ele até mesmo conseguiu permissão para dormir lá à noite, o que significava que pela primeira vez em mais de um ano, ele poderia dormir com os pés no chão, não acima da cabeça. Era começo de agosto, antes que os homens tivessem uma noção de como a guerra com a Grã-Bretanha estava progredindo. Um grupo de oficiais invadiu a prisão e exigiu que todos os prisioneiros fossem levados de imediato para Amarapura. Uma vez lá, os homens foram alojados em celas separadas. Adoniran desejava ter tido tempo de se despedir de Anne e Mary, pois estava convicto da proximidade do fim. De fato, o fim estava próximo, embora não o fim de sua vida como ele pensava, mas o fim da guerra. O rei levou os prisioneiros estrangeiros a Amarapura para traduzir os documentos que delineavam um tratado para acabar com a guerra. Os britânicos haviam vencido e o comandante das forças britânicas havia escrito os termos britânicos para a rendição da Birmânia. No entanto, as únicas pessoas em todo o país capazes de traduzir os termos para os birmaneses eram os prisioneiros Ien. A rendição, que envolvia a entrega de vários territórios birmaneses à Grã-Bretanha, levou muito tempo para ser negociada. Já era novembro quando a ratificação do tratado e os prisioneiros estrangeiros foram libertados. Os britânicos, no entanto, ainda tinham mais trabalho de tradução para ser feito. Então pediram a Adoniran para visitar seu acampamento, mais abaixo para ajudar. Um barco foi providenciado para a viagem, e logo a família Judson flutuava com serenidade pelo rio, em uma bela noite de luar. Quando Adoniran se sentou com a esposa ao lado e a filha bebê nos braços, ficou maravilhado com as imagens e sons à sua volta. Todos os momentos da vida pareciam extremamente preciosos para ele agora. Ele se virou para Anne e com um suspiro disse: "O céu deve ser bem parecido com isso aqui."
Quando chegaram ao acampamento britânico, Adoniran foi direto ao trabalho e começou a traduzir o tratado. Seu velho amigo Henry Gould já estava lá ajudando na tradução, e os dois trabalharam juntos lado a lado. Em março de 1826, o trabalho estava terminado e Adoniran e Yen foram escoltados de volta a Rangoon. Com todos os combates que ocorreram em torno de Rangoon, eles se perguntavam se haveria algum remanescente da casa missionária que havia deixado 2 anos antes. Quando os britânicos bombardearam a cidade, os casais de missionários foram forçados a fugir para Calcutá, deixando a casa da missão abandonada. Surpreendentemente, apesar do mau estado, a casa ainda estava de pé. Adoniran ficou na frente dela, olhando suas portas arrancadas e muitas de suas tábuas exteriores quebradas, e se perguntou onde encontraria forças para consertá-las. Ele também se perguntava onde encontraria forças para começar a traduzir o Novo Testamento em birmanês mais uma vez. Antes que a noite terminasse, no entanto, Adoniran teve uma das mais maravilhosas surpresas de sua vida. Ele soube que no dia em que os prisioneiros estrangeiros foram levados da prisão, Mong Ying, um convertido fiel que acompanhava Adoniran e Yen quando se mudaram para Ava, foi à prisão procurar alguma lembrança pela qual pudesse lembrar de seu amigo americano. Tudo que ele encontrou foi um travesseiro velho, muito sujo e gasto para ser usado até mesmo por um rosto manchado. E assim o travesseiro tinha sido jogado na lama do lado de fora da parede da prisão. Mong Ying reconheceu o travesseiro de Adoniran e o levou para casa para lavar. No entanto, ele notou o quão estranhamente desconfortável ele parecia. Ele investigou e encontrou toda a tradução do Novo Testamento em birmanês que Adoniran passara 9 anos trabalhando para completar. Muito feliz com a descoberta, Mong Ying manteve o manuscrito seguro. Agora Adoniran estava livre e Yen não estava mais sob suspeita. Era hora de devolver a tradução. Adoniran mal podia acreditar no relato, mas não havia dúvida de que era verdade. Mong Ying segurava as páginas da tradução birmanesa nas mãos. Nos dias seguintes, Adoniran e Yen trabalharam duro para localizar o pequeno grupo de cristãos convertidos que haviam deixado para trás. Apenas Mong Shuaignong pôde ser encontrado. Eles esperavam por isso. A guerra havia transtornado a vida de muitas pessoas na Birmânia, em especial nas províncias costeiras. Como resultado, as pessoas foram espalhadas por várias partes do país. Isso levou Adoniran e Yen a fazer uma pergunta importante. Uma vez que a igreja fora dispersa, eles deveriam ficar em Rangoon para reconstruí-la ou deveriam se mudar para Amherst? Agora que as coisas haviam se acalmado na Birmânia, o casal Wade havia se mudado de Calcutá para Amherst. Amherst era uma cidade novíssima, a cerca de 160 quilômetros a sudeste de Rangoon, na costa leste do Golfo de Martaban. Ela fora criada pelos britânicos para governar as partes da Birmânia conquistada pelo tratado, e muitos birmaneses estavam se mudando para lá. Adoniran tinha certeza de que não haveria problema se decidisse estabelecer uma missão ali. De fato, Lord Amherst, o governador britânico de quem a cidade recebera o nome, prometeu dar aos missionários todo o apoio. A oferta era tentadora. Isso significava que não haveria mais oficiais chegando à porta para cobrar algum novo imposto, e presentes não mais teriam de ser dados para uma audiência com um alto funcionário do governo. E não haveria nenhuma preocupação com o fato de seus convertidos birmaneses serem perseguidos, uma vez que os britânicos haviam prometido liberdade religiosa lá. Em 2 de julho de 1826, a família Judson chegou a Amherst, onde encontrou alojamento com um inglês. No entanto, o tempo que passaram juntos foi curto. A Companhia das Índias Orientais tinha planos para Adoniran, embora não para deportá-lo de volta para a Inglaterra, como eles haviam tentado fazer na Índia anos antes, mas para fazer um trabalho de tradução para eles. Eles queriam que Adoniran os ajudassem a traduzir e negociar um acordo comercial com o governo birmanês para que as mercadorias pudessem ser importadas e exportadas. A princípio, Adoniran se recusou de forma total. Seu trabalho missionário, não acordos comerciais, era o que mais lhe importava.
No entanto, agora que Henry Gold deixara a Birmânia, Adoniran era a única pessoa no país que podia fazer o trabalho. Por fim, a Companhia das Índias Orientais fez uma oferta que ele não pôde recusar, não em dinheiro, mas a promessa de que, junto com um acordo comercial, a empresa tentaria fazer com que o governo birmanês concordasse com a liberdade religiosa para todo cidadão. Mesmo que isso significasse que ele teria que voltar para Ava e a família estaria separada mais uma vez, Adoniran e Hen concordaram que era uma oportunidade enviada pelos céus. Imagine, disseram eles uns aos outros, se o povo birmanês fosse livre para ser cristão, não haveria mais batismos secretos e nem mais sermões sussurrados. Adoniran acenou para Hen do convés do pequeno barco a vapor que o levaria para Ava. Ele esperava que as negociações corressem bem para que ele pudesse estar de volta com sua família logo. Para o desânimo de Adoniran e Hen, as negociações se arrastaram infinitamente. O governo birmanês pechichava cada uma das palavras do acordo, e em outubro Adoniran se perguntava se algum dia voltaria para casa para Hen e Meiri. Ele aguardava com ansiedade a chegada de cada nova carta de Hen. No entanto, algumas cartas o incomodavam. Meiri era doentia e fraca, e às vezes Hen escrevia sobre sua preocupação de que Meiri não viveria para ver seu segundo aniversário. O dia 24 de novembro de 1826 nunca seria esquecido por Adoniran. Ele estava hospedado na casa do Dr. Prince em Ava, quando um empregado lhe entregou uma carta. A mão de Adoniran tremeu quando ele a levou para o quarto. A carta estampava um selo preto, forma comum de o escritor informar o leitor que ela continha notícias sobre a morte de alguém. Ele pensou na pequena Meiri quando fechou a porta atrás de si e esperou que Hen não adoecesse de tristeza. Afinal, Meiri seria a terceira filha deles a morrer na infância. Relutante, Adoniran quebrou o lacre e abriu o envelope para ler os detalhes. Ele notou que a carta tinha data de um mês antes, 26 de outubro de 1826. Ela dizia: "Meu caro senhor, para alguém que sofreu tanto e com tal fortaleza exemplar, é preciso apenas um pequeno prefácio para contar uma história de angústia. Seria realmente cruel torturá-lo com dúvidas e suspense. Para resumir as notícias infelizes em poucas palavras, a senhora Judson não existe mais." Adoniran sentou-se congelado, os olhos fixos nas palavras à sua frente, tentando desesperadamente entender o significado do que acabara de ler. A senhora Judson não existe mais? Hen, a noiva que o seguira para a Birmânia, a mulher que arriscara tudo para ficar perto dele enquanto ele estava na prisão, sua melhor amiga em todo o mundo, Hen estava morta. Não parecia possível. Depois de vários minutos sem se mexer, Adoniran continuou lendo. Hen aparentemente havia desenvolvido uma febre severa que o médico não conseguira curar. A despeito dos melhores cuidados médicos disponíveis, ela ficou inconsciente e morreu. Seu corpo foi enterrado junto a uma árvore de lúpulo. A carta prosseguia dizendo que Meiri estava sob os cuidados de Jonathan e Débora, o casal de missionários que acompanhara Hen de volta à Birmânia depois da viagem à Nova Inglaterra 3 anos antes. Adoniran dobrou a carta e deitou a cabeça na mesa. Lágrimas escorriam pelo rosto e pela manga do casaco. Ele começou a soluçar baixinho a princípio, e depois tão alto que o Dr. Prince entrou no quarto para ver qual era o problema. Não havia nada que ele pudesse fazer para confortar Adoniran. Nada poderia apagar as palavras: a senhora Judson não existe mais. Apenas 3 dias depois, o próprio Dr. Prince precisou de consolo quando sua esposa birmanesa, junto com seu bebê, morreu durante o parto. Agora os 2 homens estavam viúvos e sofrendo a dor do luto juntos. 2 meses depois, no final de janeiro de 1827, o trabalho de Adoniran para a Companhia das Índias Orientais terminou, e ele estava livre para retornar a Amherst. Adoniran se sentia amargurado com os negócios com a Companhia das Índias Orientais. O tratado final não tinha nenhuma cláusula garantindo a liberdade religiosa para todo o povo da Birmânia. Adoniran se sentiu usado e também sentiu como que seu tempo houvesse sido desperdiçado. Não se tratou do desperdício de um tempo qualquer. Tratava-se da última oportunidade de estar com a única mulher que amara. A viagem de volta rio abaixo até Amherst foi triste e solitária.
Quando Adoniran chegou e a pequena Mary foi trazida para a varanda para se reunir com seu pai, ela se agarrou a Deborah Vade com medo. Era óbvio que ela não conhecia o próprio pai. Adoniran chorou, pois sabia que seria apenas uma questão de tempo até que Mary também se esquecesse de sua mãe. Adoniran procurou o Dr. Richardson, que havia tratado de Anne até ela morrer. Em sua opinião, os anos de alimentação insuficiente e da falta de cuidados com a saúde havia enfraquecido Anne a ponto de a febre poder matá-la. Isso fez Adoniran se sentir pior, não melhor. Ele tinha estado na prisão da morte e, ainda que ironicamente tivesse sobrevivido, o estresse da situação tinha ajudado a acabar com a vida de Anne mais rápido. Ainda assim, havia trabalho a ser feito. A Sociedade Batista Missionária dos Estados Unidos estava enviando mais missionários. Logo, George Boardman chegou à Birmânia com sua esposa Sarah, uma loira belíssima de olhos azuis. Eles trouxeram sua filha bebê. Mais do que nunca, Adoniran sentia a necessidade de continuar o trabalho de tradução. Além disso, ele pregava várias vezes por semana em uma casa sagrada, construída de forma rápida. Livres das leis que governam a religião no resto da Birmânia, muitos cidadãos de Amherst estavam ansiosos para aprender sobre o Evangelho. No entanto, apesar de todo o trabalho, Anne nunca esteve longe de seus pensamentos. 6 meses depois da morte de Anne, Mary morreu. Ela contava 2 anos e 3 meses de idade. Adoniran enterrou ao lado da mãe. Em julho de 1827, Adoniran recebeu uma carta de sua mãe informando-o da morte do pai. Mesmo idoso, a morte do pai foi difícil para Adoniran enfrentar. Não muito tempo depois, recebeu a notícia de que Eunatan, seu irmão de 35 anos, havia morrido. Na sequência, a viúva de Eunatan e sua única filha também morreram. Essas notícias deixou Adoniran muito deprimido, que começou a pensar que sua mãe jamais teria netos que tivessem passado dos 10 anos de idade. Ele também começou a se perguntar qual era o propósito de viver. Lentamente, ele começou a se isolar de qualquer contato social. Informou ao governador e aos outros dignatários britânicos que ele não queria mais ser convidado para sua festa. No segundo aniversário da morte de Anne, Adoniran passava os dias sentados em silêncio em uma cabana na selva. Os outros missionários tentavam interessá-lo no funcionamento diário da missão, mas era uma batalha difícil. Tudo o que Adoniran queria era ficar sozinho com seu Deus e com as lembranças da esposa e dos filhos mortos. No começo de 1830, a nuvem da depressão começou a abandonar Adoniran. Cephas Bennett e sua família chegaram à Birmânia dos Estados Unidos. Cephas era um tipógrafo e, mais uma vez, Adoniran viu seus pensamentos voltados para os materiais que a missão poderia imprimir: folhetos, o Novo Testamento e os Salmos que ele também havia traduzido. Ao mesmo tempo, ele decidiu que era hora de começar a voltar sua atenção para a tradução do resto do Antigo Testamento. Mais ou menos nessa época, chegou a notícia para Adoniran de que o Dr. Prince morrera, deixando Sarah e George cuidando de seus 2 filhos. A essa altura, a família Boardman vivia nas terras altas da Birmânia. Eles tinham 2 meninos, Judson e George, nascidos na Birmânia. Sua filha mais velha, Sarah, havia morrido. Parecia a Adoniran que a morte ainda estava ao seu redor. Mas de alguma forma, ele agora tinha forças para continuar seu trabalho. Ele decidiu deixar Amherst e suas memórias dolorosas para trás e se mudar para Moulmein, cerca de 65 quilômetros ao norte de Amherst, onde um pequeno grupo de cristãos birmaneses precisava de um líder. Adoniran percebia à sua volta sinais encorajadores de que a Birmânia estava mudando. Em março, ele viajou para Rangoon para o festival no pagode. Cephas Bennett imprimira 10.000 folhetos para a ocasião, e Adoniran os distribuiu a todas as pessoas que o solicitavam. Mais de 6.000 pessoas vieram à missão para fazer perguntas sobre o que leram. Adoniran ficou encantado. Ele escreveu sobre isso no diário. Alguns inquiridores vêm de viagem de 2 ou 3 meses das fronteiras do Sião e da China. Senhor, ouvimos dizer que existe um inferno eterno. Estamos com medo dele. Nos dê um escrito que nos diga como escapar disso. Outros vêm das fronteiras de Katai, 160 quilômetros ao norte de Ava. Senhor, nós vimos um escrito que fala sobre Deus, o Eterno.
Você é o homem que dá tais escritos? Se for assim, por favor, nos dê um, pois queremos conhecer a verdade antes de morrer. Outros vêm do interior do país, onde o nome de Jesus Cristo é pouco conhecido. Você é o homem de Jesus Cristo? Nos dê um escrito que fale sobre ele? Adoniran se maravilhava com a mudança que a guerra trouxe na abertura do povo birmanês em relação ao cristianismo. Foram necessários 9 anos de trabalho duro para ganhar os primeiros 18 convertidos birmaneses. Agora, só em 1831, 217 pessoas foram batizadas. Isso levava o número total de cristãos batizados na Birmânia a 240 birmaneses e 113 estrangeiros. Adoniran lamentava que Yen não estivesse a seu lado para ver tudo isso por si mesma.